Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e nesse episódio eu vou dar 100% da minha força. Eu sou a Tayana Brider e pode vir, mas venha na maciota. Muito bem, pessoal! Hoje é um episódio que algumas pessoas duvidaram que traríamos aqui vilões, mas é um episódio que traremos um vilão. E que vilão! É um dos vilões, um dos personagens de anime mais enigmáticos. Intrigantes. E com um código de conduta bastante singular, né? Acho que você usou a palavra certíssima. Pois é, ele fala muito de ética, inclusive, mas é ética Sim. quando lhe convém. Estamos falando de Toguro, meus amigos. O Toguro, um grande vilão, talvez o primeiro grande vilão de Yu Yu Hakusho, que a gente não esconde, é o nosso anime preferido. E eu assisti Yu Yu Hakusho acho que 3 ou 4 vezes completo. A Tayana assistiu 2. 2 ou 3. 2 ou 3, pois é. E o nosso filho também assistiu, tá? O Giovanni também assistiu. A Yusuke e a Botan estão ali atrás. Estão aqui atrás, é verdade. A gente só não tem o Toguro porque não encontramos, né? Infelizmente. De repente, se alguém quiser mandar pra gente de presente, a gente aceita. Recebidos, sempre bem-vindos, não é? Muito bem. E a gente vai falar desse personagem que, pra quem não conhece Yu Yu Hakusho, acho que vale a pena trazer um contexto Vale a pena dar um bem contexto. breve, né? Mas o Hakusho foi um desenho que chegou aqui no Brasil, ele é derivado de um mangá, né, foi escrito as suas histórias, mas que chegou enquanto anime aqui no Brasil e foi reproduzido, transmitido pela Rede Manchete no final da década de 90, também transmitido pela Bandeirantes e pelo Cartoon Network no início dos anos 2000, e eu não posso deixar de dizer que eu assisti todas as vezes que passou, né, óbvio. É sensacional. Eu só assisti no YouTube. Verdade. Fica a dica. Pois é, porque assistam no YouTube. tem um detalhe importante da gente falar aqui, muito rápido, mas a Tayana não gostava desse universo. Ela tinha preconceito com anime e tudo. Tinha preconceito com anime. Aí ela casou comigo e o preconceito acabou. Sim, pra alguns ainda tenho. Pô, eu tenho mais coisa pra fazer ainda, mais coisa pra trabalhar nessa cabecinha aqui. Não, mas já mudou muito. Yu Yu Hakusho mudou muito a minha visão sobre animes. Muito bom. E o Yu Yu Hakusho se baseia no seguinte. Pensa aí, sinopse. Um jovem playboy, na época ali, dizem que ele tinha 13 ou 14 anos, que é o Yusuke. Quem tá me ouvindo e assistiu sabe de quem eu estou falando. O irreverente Yusuke, que tá aqui... tô com a mão na frente da Tayana. Ali em cima, enfim. E o Yusuke é um playboyzão, cara marrento, cai na porrada com todo mundo. Ele tem o seu gênio, mas ao mesmo tempo ele é engraçadérrimo. Aliás, uma das coisas que fez Yu Yu Hakusho se tornar um dos animes queridinhos aqui no Brasil foi a dublagem maravilhosa. É a melhor dublagem, ao menos pra gente, de um anime, de qualquer coisa já produzida de dublagem, de desenho, filme, tudo. Né, eu sou apaixonado. Por exemplo, essas frases que a gente falou no início são frases do Toguro, né? No Yu Yu Hakusho. Então você vê que sempre tem alguma pegada, assim, engraçada e muito do Brasil, né? Com expressões que a gente usa muito aqui, né? Não foi uma dublagem só traduzida, né? Ela foi, de fato, pensada nas expressões que a gente tem e a gente usa aqui no Brasil. E de momentos que, à época, né? Tô falando de 20 anos atrás, eram muito utilizadas. Então tinha lá momentos do... Que? O cara fala isso. Tem o momento do rapadura é doce, mas não é mole, não. Cara, sai pra lá, chupa cabra. Tem muita coisa assim muito engraçada. É muito engraçado, é muito legal. E esse jovem playboy não, né? Bad boy, melhor dizendo. Ele é um bad boy que ele tem esse ar, né, de ser o porradeiro lá do colégio dele. Só que a fama dele, né? Fama. É essa. Só que ele morre tentando salvar uma criança de um atropelamento. E nisso ele tinha, né, na mitologia japonesa pra lidar com... Mitologia não, nas crenças, tem muitas coisas bem diferentes da nossa cultura aqui. E existe uma relação, isso é muito abordado em animes também, da duração e expectativa de vida das pessoas, né? Tem muito com isso. E ele tinha uma história, né, que o Yusuke não estava previsto morrer naquele momento. Sim, porque ele fez algo totalmente inesperado. Ninguém esperava que logo ele que tinha essa fama, né, de só querer porrada e boy. brigar, né, todo bad boy, não ligava pra ninguém, que ele ia salvar uma criança. E morrer por aquilo.
né? E nisso ele acaba recebendo a oportunidade de ressuscitar e que ele poderia efetivamente ressuscitar se ele cumprisse alguns desafios. Então essa coisa dele ter morrido de maneira, no momento que não estava previsto, inverteu a lógica ali no submundo, sim, porque é um anime que fala de mundo espiritual, fala dessa relação, é um anime de luta que envolve esse aspecto espiritual. Monstros que querem invadir a Terra, passando por um portal que os separa, né? Separa da nossa realidade. E que isso você vai descobrir depois, né? Assistindo lá o desenho. E galera, não é spoiler, o anime tem mais de 20 anos, né? Por favor. Então, o que aconteceu é que o Yusuke ressuscita, cumprindo lá os seus desafios. Ele é o grande personagem, né? Ele é o centro, é o protagonista, mas tem muitos personagens muito carismáticos ali. E ele se torna um detetive. Todos, é incrível. Ele se torna um detetive espiritual, que tem a missão de, após ressuscitado, garantir que os monstros estejam livres da nosso plano, um plano terreno. Então ele enfrenta esses monstros, né? E aí, como toda a construção de herói, ele vai subindo a régua. Parece até um jogo, né? Que você vai eliminando alguns... Vai aumentando o nível, né? Vai aumentando o nível. E você vai encontrar um boss difícil lá na frente, né? O grande chefão. E esse primeiro grande chefão é o nosso protagonista desse episódio. Toguro. Você sabe que eu tô empolgado aqui, né, cara? Toguro. Toguro é incrível. Toguro, pra mim, é um dos melhores vilões de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma. Agora, sabe o que é interessante? Você tá falando aí do Toguro, né? E a gente falou aqui o tempo todo do Toguro se referindo somente ao Toguro mais novo. Porque, na verdade, são irmãos Toguro. Só que a gente vai aqui... ficar mais no mais novo, né? Até porque ele é o que mais aparece e é o que as pessoas lembram mesmo, porque ninguém lembra do outro. Outro é só o papagaio de pirata. Ele até aparece lá na frente novamente, não sei se tu lembra, na saga do Sensui. Lembro. Ele volta e tal, mas lembro, enfim. Ele é um escroto, essa é a verdade. Eu não queria falar essa palavra, por isso que eu não Ele é um escroto. O irmão, o mais velho, que é o pequenininho, né, galera? Porque é uma coisa até diferente, né? É bem legal esse Toguro do nosso, que a gente vai aqui analisar, ele é gigante, né, cara? É um cara muito alto. E o grandão, outro, todo fortão. E o outro é todo pequenininho. E ele até anda, só pra vocês terem noção, ele anda no ombro do Toguro, né? Por isso que eu falei que ele é papagaio de pirata. Exatamente, tem uma representação aí, né? E nessa construção do Toguro, eu acho que a gente tem muita coisa pra falar. Então vamos começar Claro. Você quer falar ainda mais sobre o Toguro mais velho, o pequenininho? Não, deixa pra lá, nem vale a pena. Eu acho ele meio insignificante. Vamos pro mais novo mesmo, que ele é mais legal. É isso. Uma das coisas que é importante a gente trazer sobre o Toguro é que ele né, o Toguro, o mais novo, que é o grandão, que é o Big Boss. Esquece o mais velho. Esquece o outro. O Toguro começa, você vai entender a história dele, ele é um humano. Né? Ele é um humano. Porque, lembra que eu falei aqui no início, tem uma relação de mundo espiritual, monstros, né, querendo invadir o plano terreno, dominar, aquela coisa toda. E o Toguro começa sendo, repare bem no que eu tô falando, começa como um humano. A narrativa ali se constrói, você vai descobrir isso depois, inclusive, porque no início, quando você vê o Toguro a primeira vez, você não sabe o que ele é. Quando ele aparece a primeira vez, ele é apresentado como um demônio. É verdade, ele é um yokai, como é chamado. Exatamente. Ele é um demônio e ele faz parte da organização Fantasma. Que comete algumas atrocidades não é somente a seu bel prazer, mas é contratada pra isso. Contratada pra garantir fundamentalmente comércio, dinheiro, né? E é isso. E aí o Toguro, ele é um cara muito poderoso, muito forte, na verdade. O poder dele não é magia, não são raios, não é nada disso. Ele controla a massa muscular dele. Essa é a principal habilidade. Controlar o uso, a intensidade da massa que corresponde à quantidade de força que ele quer usar. Por isso que ele fala, eu vou começar só com 40%. Aliás, tem uma frase dele no torneio lá na frente, quem viu o desenho vai lembrar. Ele fala, eu acho que até sei qual é. Ele fala, em respeito a vocês, eu vou começar com somente 45%. Em respeito. Em respeito. E ele aniquila todo mundo com um golpe só. É incrível, né? Ele é muito forte, galera. Pra quem não conhece,
pensa que ele tem uma força física brutal. Pensa no que você conhece como força física brutal. Eu não tô falando, não dá pra... Talvez as pessoas comparem com super-heróis, né? Do Hulk. tipo... Cara, é uma parada que o anime estereotipa demais. Então, ele é muito mais forte. Ele dá um soco, ele estoura um demônio, ele estoura o inimigo, vai vísceras pra tudo que é lado. Essa é a parada, né, cara? Aí ele traz a arena, lembra? No torneio, ele carrega a arena num torneio. Arena. Tem um torneio lá, né? E explode a arena. Cara, é o torneio, né, onde ele luta contra o Yusuke, a principal luta deles. Aliás, é uma das lutas mais legais do anime inteiro. E aí, quando a arena explode, o Toguro traz uma arena nas costas com uma parada gigantesca. Porque paralisaram a luta e ele quer continuar lutando. Então, o que ele faz? Ele simplesmente vai num outro estádio, pega uma arena e traz nas costas. Ele é esse tipo de gente. Mas a gente até agora só falou da força dele, sim, né? Pra dar uma caracterizada. Muito mais aí por trás. Só que ele, o que é legal a gente lembrar aqui também, ele, há 50 anos antes do que acontece neste anime, nessa saga, né? Que é a primeira saga ali de Big Boss, ele tem 50 anos antes, ele participa do mesmo torneio, que é o torneio espiritual, né? Que tem a relação dos monstros, são convidados, até pessoas que manifestam. Isso é um negócio interessante. É importante calibrar aqui. Não participam somente monstros, né? O Yusuke não é um monstro. Ele é uma... Ou pelo menos até então não, né? Vamos lá. Mas ele traz... uma relação de humanos que também têm uma sensibilidade espiritual muito aflorada e que, por isso, recebem treinamentos que conseguem conduzir a sua energia espiritual para combate. Né? Manifestam poderes e tal. Acabam tendo poderes por ter, né, esse lado espiritual mais elevado, digamos assim, né? E com o treinamento eles acabam tendo poderes e lutam, são convidados, né, para esse torneio para justamente lutar contra os monstros. E eu ia falar o Goku, olha só. Esquece o Goku. Mas esquece não. Foi há muito tempo. O Goku é o primeiro episódio aqui, né, galera? Vai lá, Terapia Nerd, escuta o primeiro episódio se você quiser saber a nossa análise do Goku e do Vegeta. Mas voltando, o Yusuke é um humano que ressuscitou e ele tem uma energia espiritual muito forte. Isso é treinado, ele tem a sua mestra, a Mestra Genkai, a queridíssima Mestra Genkai. Eu queria ser amigo dela. Eu também. Eu queria ser treinado por ela. Isso que eu ia falar, não quero ser amiga não, eu quero ser treinada por ela. Ela é sinistra ali, o bicho pega, maluco, porra. Mas o torneio, então, ele é composto por monstros, pessoas, né, que tem essa floração espiritual aí. E aí, 50 anos antes de tudo que tá acontecendo no Yu Yu Hakusho naquele momento, houve um torneio, e naquele torneio, o Toguro e a Genkai, que era a mestra do Yusuke, participaram. O irmão do Toguro também. E ganharam o torneio. Né? E naquela ocasião, quando você vence o torneio, você tem direito a um pedido. E aquele pedido... que você quiser. E ele pode ser realizado. Tem que ser realizado, não pode. Tem que. E o Toguro pede pra se tornar um demônio. E aí é que começa a profundidade, a complexidade. Quão complicado e complexo é o Toguro. Né? E vocês vão entender porque eu, pelo menos, sou assim, fã da narrativa que envolve a criação desse personagem tão complexo. Você quer já começar falando sobre, então, por que ele vai parar no torneio? Pô, vamos lá. Você tem a palavra, já puxou? Então, o Toguro, ele é convidado a participar do torneio, porque os humanos, eles são convidados por monstros para participar do torneio. Isso 50 anos antes, tá? Não é o que acontece nesta série, mas a série mostra isso, mostra flashbacks desses 50 anos antes. Isso. E aí, 50 anos, né, antes, o Toguro é convidado, né, por um monstro a participar do torneio. Só que o convite desse monstro, sabe, muito sutil, é simplesmente matar todos os discípulos de Toguro. Que era um lutador, exímio lutador. Sempre foi, né, muito forte. Ele e a Genkai. Eles tinham, né, discípulos que eles treinavam. E um monstro, que eu agora não lembro o nome do monstro, mas ele vai convidar o Toguro, né, para participar do torneio. E aí ele acaba dizimando todos os discípulos do Toguro, forçando ele a participar do torneio.
Ele mandou um recado intimidador, né? E o Completamente. Toguro já tinha, antes mesmo, enquanto ser humano, uma obsessão por força. Ele queria ser Ser mais muito forte. forte. E ser mais forte, E aí, quando ele viu que havia um monstro que foi capaz de fazer aquilo com os seus discípulos, ele sentiu alguma coisa, se sentiu muito desafiado, talvez até mesmo com medo da situação. Sim. E ele, no anime conta isso, ele se exila umas 3 vezes entre essa ocorrência da morte dos seus discípulos e o início do torneio. Ele se exila, não se sabe, pelo menos pelo anime, né? A gente não leu as histórias escritas nos mangás, mas pelo anime isso não fica claro. Mas ele foi, sei lá, refletir, enfim, né? Alguma coisa acontece por ali. E aí quando ele volta já diferente. Então ele pode ter treinado mais, né? Se exilado emocionalmente, ter criado uma condição de ignorar tudo e todos, em prol do seu único objetivo. Ficar mais forte. Ser mais forte. Exatamente. Porque ser mais forte significa ter salvo os seus discípulos. E ele talvez não tenha sido forte o suficiente por não estar no lugar quando os seus discípulos foram mortos. Ele chegou tarde demais. Ele chegou tarde demais, E essa relação, essa construção faz com que ele, ao final do torneio, ele mata esse demônio. Sim, ele consegue vencer. Ele que vence, né? Aniquila esse demônio e ele se torna um demônio. O pedido dele é justamente virar aquilo que, de alguma forma, trouxe medo pra ele, né? E o deixou numa instabilidade emocional. E talvez justamente porque ele tenha percebido que, cara, se eu não conseguir salvar os meus discípulos e eles foram mortos por um monstro, é porque isso é mais forte do que eu. Então eu tenho que ser isso. Exato. Né? O Batman tem uma frase, se eu não me engano, é do Batman Begins, lá do Christian Bale, que fala o seguinte: faça os seus medos terem medo de você. E isso é muitas vezes se tornar aquilo que te provoca. Porque ele Exatamente. fala, se você for ver, o Batman é isso, né, cara? Ele ele se tornou um morcego, que é aquilo que ele tinha medo. Né? Mas vou falar do Batman em outro episódio, enfim. Vamos fazer um episódio do Batman. Mas é legal a gente falar isso, porque você vê como essa reprise de pensamento passa pela cabeça desses autores e são materializados nos personagens. Quantos aí? Se você for parar pra ver, isso não é é algo exclusivo do Batman ou do Toguro, se tornar aquilo que você sempre temeu. Né? Pra você não ter mais aquele medo, que foi você se torna aquilo. Você se torna aquilo, né? É meio, logicamente, é coerente, mas não necessariamente é o melhor caminho. Porque o que aconteceu com o Toguro? Ele perdeu a humanidade dele. Exato. Ele abriu mão de tudo. Né? E eles falam até que ele abriu mão dos amigos, da humanidade em si, dos sentimentos. Mas a verdade é que ele fugiu. O Yusuke fala isso. Você fugiu e eu não vou fugir. Porque a relação ali que o Toguro falava depois de ter terminado o torneio. Agora eu não lembro se é depois de ter terminado o torneio ou um pouco antes. Mas enquanto ele tava com a Genkai, né, tem uma cena clássica que ele tá como se estivessem em Veneza, inclusive. Num barquinho. Tão romântico. Porque tem uma relação entre os dois ali, isso é uma né? coisa que não fica muito clara. Mas depois a gente aborda ali. Que vai chegar o momento da Genkai aqui, que é um negócio bem, bem diferente entre os dois. Mas então eles eram os melhores amigos, andavam sempre juntos, treinavam juntos e eram igualmente fortes. Então eles chegaram no ápice do poder deles e o Toguro fala o seguinte... Aos 20 e poucos anos. 20 anos, é isso, né? Você e o Toguro fala pra ela assim, pensando alto, né? A gente tá no ápice da nossa força, do nosso poder. É uma pena a gente saber que com o tempo a gente vai perder isso, porque a gente vai envelhecer. Então ele tem medo de perder a força com o passar do tempo, porque haverão limitações físicas, seja quais forem, que vêm naturais com a idade, com o passar do tempo. E ele não quer isso. E muito por conta do trauma que ele não quer passar de novo, que é dos discípulos terem morrido pelo fato dele ter sido mais fraco ali. Ele não pode ser mais fraco. Exato. Ele tem que ser mais forte. Sempre mais forte. Então ele foge da principal luta, né? Exato. Que é o tempo. Exato.
Ele foge da luta contra o tempo e busca a eternidade da força, se transformando num demônio que não envelhece. Né? Um demônio que pode morrer? Pode. Lógico. Afinal de contas, é isso que acontece, né? Lá na luta contra o Yusuke, que é uma luta incrível. É uma luta cheia de significado, cheia de lições, que a gente vai chegar nela já. E essa construção dele de buscar a eternidade e se manter mais forte. Agora vamos trazer isso 50 anos pro agora e vamos cair lá no torneio, né? Até um ponto importante ele passou 50 anos sendo muito forte, que ele foi ficando mais forte, se tornou um demônio super forte, e ele não tinha inimigos à altura nesse caminho. Ele se tornou soberano de força ali. E nisso, pra ver, cara, 50 anos sem ter um inimigo. É a mesma coisa. É tedioso. Pra ver hoje, quando a gente fala das relações da morte, falando do nosso mundo físico, real, a medicina tá avançando tecnologicamente a ponto de que o ser humano vai viver 150 anos ou mais. Então, até que ponto isso é bom, né? Até que ponto a pessoa quer viver, sei lá, 200 anos? Nem todo mundo quer. Até que ponto a pessoa quer ver entes queridos e gerações se perdendo? Isso me lembra o filme do Homem Bicentenário, que é um filme muito triste em um determinado momento. Ele é um robô que se torna um ser humano, mas ele vive demais e ele acaba perdendo pessoas importantes na sua vida e ele, no fim das contas, escolhe a morte. O filme é isso. Também é um filme bem antigo, galera. Não tem spoiler, não. Mas é um filme maravilhoso. E aí, é isso que o Toguro vive. Uma profunda solidão. E ele percebe, né, que aquela escolha que ele fez, que ele lutou tanto, né, contra o tempo, mas que, na verdade, aquela escolha de se tornar um monstro para não envelhecer se tornou uma prisão. Exato. E aí, com o torneio... Desse torneio, né? 50 anos depois, que ele luta com o Yusuke. E aí o que ele faz? Ele convida o Yusuke. É ele que convida o Yusuke. Tal como ele foi convidado no passado. Porque é sempre o vencedor do torneio anterior que convida o próximo humano. Exato. E aí tem um detalhe. Quando ele faz o convite já na expectativa de que o Yusuke seja alguém à altura, né, seja um candidato à altura de tirar esse tédio dele. Ele testa o Yusuke várias vezes. E isso faz do Toguro ser não apenas um vilão com muita força física, mas ele desequilibra o seu oponente no nível psicológico. Porque ele fala... Ao longo de várias lutas, ele tem frases que menosprezam o seu inimigo, né? Ele fala, você é um lixo, você é muito fraco. Tem uma cena lá na luta final que um dos primeiros golpes que pra quem não lembra, né? O golpe do Yusuke principal é o Leigan, né? Ele concentra uma bola de energia na ponta do seu dedo e atira, como se fosse uma arma atirando. E o Leigan é um golpe muito poderoso, ele dá um Leigan lá, solta um Leigan logo no início da luta contra o Toguro, e o Toguro volta, depois de ter voado, sei lá, quilômetros, volta, né? É muito fraco. Cara, muito engraçada essa cena. Eu não acredito. É muito fraco. E quem dubla o Toguro, que é o Luis Fire, cara, é o dublador do Sylvester Stallone, né? Tem aquela voz assim. Cara, eu queria muito saber imitar aquela voz, é incrível. A voz combina com a voz, com o perfil gigantesco do Toguro, e aí, né, aquela voz grave. Né, de fortão que a gente tem, então tem que ter aquela voz grave. Aquela voz grave. E aí passa um terror psicológico na forma de falar, nas palavras que usa, no tamanho do Toguro. Ele é muito grande, né, cara? E o Yusuke é pequenininho perto dele. Mas então, a gente tava falando sobre isso, né, desse terror psicológico, mas que eu acho que... É muito porque ele não tinha, de fato, uma pessoa à altura fisicamente. Então, isso é uma forma, né, de levar o oponente a mais raiva, para tentar despertar uma força maior que ele possa usar a sua força total. Porque o que o Toguro quer e ele mais deseja é usar 100% da sua força. Porque ele tá tedioso, né? Não tem ninguém à sua altura. Sim. E isso que você, resgatando um pouco do que você disse, ele tá aprisionado ali. Ele ter escolhido se tornar um demônio foi uma escolha consciente de que aquilo seria uma punição pra ele.
Isso é um detalhe que você vai descobrir isso lá no final. Só depois. E principalmente por um insight que a Tayana teve, e eu falei, puta, é exatamente isso. Eu tive de uma outra forma, ela teve de uma outra, a gente complementou e chegou no insight que a gente vai trazer aqui. O Toguro é um cara, né, um demônio, que ele tem forma física. Depois que se torna demônio, ele continua mantendo a sua forma física, humana. Só que ele, quando fala, vou usar 45% da minha força, ele cresce em nível de massa muscular, fica anabolizado. Mas quando ele vai pros 80%, cara, você vê que aquilo não é mais humano. Ele se torna uma criatura muito musculosa, muito desfigurada. Né? E ele chega nos 100%, ele tem uma... Ele é uma carapuça muito grande, né? Parece uma armadura que ele tá usando ali. Exatamente. E aí, quando as situações nessa luta, ele provoca muito o Yusuke, pro Yusuke despertar o seu verdadeiro poder. E aí o Yusuke recebeu, ele foi se preparando pra essa luta, né? Foi sendo preparado pra essa luta que era o seu grande... Por quê? Pela Genkai e Não, pelo... ele foi manipulado... Sim. O torneio todo, É. a gente descobre depois que foi manipulado pelo Toguro. O torneio foi manipulado pelo Toguro. Mas se você assistiu o Yu Hakusho e não entendeu essa parada, segura aí que a gente já vai chegar nisso, mas eu digo que, de fato, né, a Genkai foi a treinadora mestra do Yusuke mesmo durante o torneio. Tem várias lutas no torneio, né? No torneio tem times, e aí nesse torneio que você vê a relação sendo mais bem construída entre o Yusuke, o Riei, o Kurama, o Kuwabara, puta, o saudoso Kuwabara, e o próprio Koema, né? Que é uma criança que usa uma chupeta, mas na verdade é o mestre lá, é o líder espiritual. Do universo. É o filho do grande senhor Koema, lá do Koema, eu não lembro como é o nome do pai dele, mas enfim. É o grande líder lá do submundo, né? Do mundo espiritual. E quando ele quer, ele pode se transformar numa figura humana, né? Adulta. Mas enfim, deixa isso. Mas continua com a chupeta. Continua com a chupeta, E muda a personalidade quando ele sai, né? De criança pra adulto, muda um pouco. Mas a questão toda durante o torneio, o Toguro, ele esculacha todo mundo, e o Yusuke, a luta, cara, é uma luta que são, sei lá, 3 episódios, né? E essa luta, ela é muito intensa, ela é muito psicológica. Você repara que tem golpe, tem porradaria? Tem que ter, um anime de luta. Mas ele tem uma questão mental muito grande, né? De falar toda hora pro Yusuke, você é muito fraco, você é só isso que a sua mestra te ensinou? Eu esperava muito mais de você. Eu vou acabar com você porque você não merece viver, você é um lixo. Então ele fala tanto isso que muitas vezes alguns podem até acreditar que são de fato, né? Tanto que você escuta, você se torna o que você tá escutando. Mas naquele caso, não. Naquele caso, o Yusuke foi... Ele até em um momento, ele vai perdendo o brilho da luta, né? Ele não tem motivação, ele fala, cara, tem um momento que ele acredita, inclusive. Ele acredita. Ele fala, cara, eu sou fraco mesmo, eu não consigo. Fraco. E ele vai meio que desistindo. Só que ele só volta... Quando o Toguro começa a matar as pessoas a seu redor. O amigo dele. E mata o Kuwabara. Quer dizer, mata. Cobra, ele não morre, mas dá a entender que ele morre. E aí o Yusuke desperta toda a sua fúria, tal como, olha só o insight, quando é que o Toguro decidiu ficar mais forte? Quando os seus discípulos morreram. E o Yusuke decide ficar mais forte quando o seu amigo morreu. Então tem uma reprise. Decide libertar, né, toda a sua força. E isso faz eles serem muito parecidos em muitos momentos. Tanto que o Toguro tem um momento, né, que fala pra Genkai, lá no finalzão já, enfim. Fala pra Genkai o seguinte: você não deixe ele ir pro mesmo caminho que eu, né? Cuide bem dele. Pra que ele não vá pelo mesmo caminho que eu. Mas isso é um evento que acontece quando tanto a Genkai e o Toguro estão mortos. E a Genkai vai voltar, só que o Toguro não vai voltar, né? Ele fez uma escolha depois que ele morreu na luta contra o Yusuke. Ele faz uma escolha de continuar se punindo, que é ficar no pior nível do inferno. Do inferno. E aí, acho que o insight aqui é quando a carapuça cai, né? Quando ele se liberta. A couraça. Sua couraça. O final, a luta final envolve os 100% do Toguro, que ele consegue... Ele finalmente... Ele irritou o Yusuke ficou muito forte. E aí ele despertou todo o seu interior.
E aí ele finalmente consegue liberar os 100% da sua força total, né? Que era o seu Toguro. sonho, né? É. Mas não era o sonho. Mas não era um sonho. Puta, eu preciso usar minha força. Não era o desejo dele de ser forte e usar toda a sua força. É porque fazendo isso, ele ia conseguir se libertar. Porque ele só usaria 100% diante de um inimigo digno, mais forte que ele, né? Possivelmente. E o Yusuke era mais forte que ele naquele momento. E com um Leigan, ele acabou com o Toguro. E o Toguro caiu e morreu. Só que tem um detalhe, né? Quando a cena é muito bela, a parada, linda, cara. É linda, incrível. Porque toda aquela couraça dele, aqueles músculos, aquilo quebra, estraçalha. Começa a se despedaçar, assim. Estraçalha. E aí ele vira só o humano que tinha dentro daquilo tudo. Ele volta a ser humano. naquela aparência de 50 anos atrás. Exato, de 50 anos atrás. E ele tomba no chão, só que ele tomba falando o seguinte: obrigado. Obrigado, Yusuke. Pela primeira vez eu pude usar os meus 100%. Mas, de novo, não é sobre usar os 100%. É sobre ter alguém à sua altura pra poder matá-lo e ele poder se libertar daquilo que ele provocou pra se punir diante de ter deixado os seus discípulos morrerem. Olha que coisa incrível. É incrível. E aí, quando ele tomba, ele cai, ele tá caindo, né? Ele fala: vocês são plenos. Vocês são capazes de tirar 120%. E essa parte... Vocês, né? Vocês. Porque ele, em vários momentos, o Toguro fala... Porque a luta é contra o Yusuke. E ele fala que ele... O mais importante é abdicar de tudo e todos pra... Eu me basto. Sozinho. Ele dá esse conselho pro Yusuke, né? Você não precisa de ninguém, você não precisa de amigos. Você precisa ficar forte, é isso que precisa. Sozinho, você não precisa de ninguém. E o Yusuke foi justamente no caminho contrário. Foi aí que ele rompeu com os caminhos que o Toguro tava seguindo, né? Que o Toguro seguiu. E o Yusuke tinha propensão aí por ali também. O Yusuke também quer ficar forte, né? E aí o que ele faz? Ele usa a energia dos amigos, ele se apoia nos amigos, ele escuta os amigos e aquilo dá força pra ele seguir. E é isso que fez a grande diferença. Então por isso que o Toguro no final fala: vocês são plenos. Cara, é incrível essa sacada, né? Não sei quem assistiu e percebeu, mas pra quem é fã, tem que se ligar nesse detalhe. Porque isso traz uma virada pro Toguro, né? De pensamento, né? De o quanto ele, na verdade, ele viu que ele não precisava ter ficado sozinho, ter se fechado para todos, como ele fez. Depois do trauma, né, da morte dos discípulos dele, ele se fechou para todo mundo. Eu falei assim, não, eu vou sozinho, né? Porque sozinho eu não vou ter aquilo de novo. Eu não vou sofrer de novo. E ali ele percebe, ele fala, não, vocês são plenos, né? Então, de fato, você pode ir junto, né? Você pode ter os amigos ali perto de você te ajudando. E pra gente concluir aqui a nossa análise, é um ponto que leva à manipulação. A gente sabe que o Toguro manipulou o torneio, ele queria que o torneio acontecesse daquela forma, foi porque... Pensa, ele há 50 anos antes se aprisionou pra se punir. Ele ficou num grande, entre aspas, tédio, encontrando alguém que pudesse... Porque ele no meio do caminho deve ter se arrependido, né? Depois que ele tornou-se lá o demônio, então ele queria encontrar alguém mais forte que permitisse matá-lo e ele se libertar daquilo. E aí o que aconteceu é que ele encontrou esse alguém, foi o Yusuke. Ele sabia que o Yusuke ia vencer, tanto que ele mata a Genkai. A Genkai, ela envelheceu, ela não se transformou num demônio, mas desenvolveu uma energia espiritual incrível. E ficou super forte. Muito. Só que ela envelheceu. E por isso ela é um pouco mais fraca que o Toguro, né? Já enquanto demônio. E aí a Genkai... tem um momento, né? A gente contar isso rápido, eles têm uma passagem antes da luta final, Yusuke e Toguro, que o Toguro se encontra com a Genkai fora da arena, né? Uma parada meio no cambalacho ali, né? Escondido. E ele mata a Genkai. E aí tem todo mundo fala, pô, Toguro é um filho da mãe, cara. Ele é um escroto também, né? Ele humilha todo mundo. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aquela cena com o Koema. Ele entrega, né, o corpo da Genkai pro Koema guardar o corpo da Genkai, porque ele sabe que é o que o Yusuke vai desejar quando vencer o torneio. Sabendo que a Genkai morreu. Né? Porque o Yusuke vê a Genkai morrendo. Ele vê e não pode fazer nada.
Então, ele quando chega lá... Ele, assim como o Toguro, chegou tarde demais. Chegou tarde demais. Só que o Toguro... O Yusuke é melhor que o Toguro, né? O Toguro não pensava nos amigos ali, né? Ele abdicou, fugiu. Enquanto que o Yusuke não. O Yusuke, puta, não, temos os amigos. E aí ele sabia que o Yusuke ia pediu que a Genkai voltasse e pediu pro Koima cuidar do corpo dela, cara. Isso só aparece lá no final. Então até lá tu fala, caralho, que Toguro, filho da puta. Como é que ele fez isso É um com uma maldito. pessoa que ele tinha uma relação muito próxima? Era uma né? morra Porque a ali, Genkai, né? Não tá tão claro. A gente não sabe se era de fato, eles eram um par, né, romântico, ou se era platônico só, né? Da Genkai com ele, né? Dos dois. O dos dois, né? Talvez nunca tenham se assumido. Mas tinha ali uma relação muito próxima, independente, né? Tinha uma admiração um pelo outro. Admiração tinha. Tanto que a Genkai fala. Ela fala, eu continuo te admirando. Mesmo. E aí, quando ela... Repara, ela morreu. E o Yusuke pediria, como vencedor do torneio, que a Genkai voltasse. Então, ali, o Toguro já muito antes sabia, esse garoto tem o potencial pra me vencer e me ajudar a me libertar. Então, o torneio foi manipulado por isso. E quando o Yusuke, de fato, vence, o Toguro morre, e aí ele vai no mundo espiritual. E no mundo espiritual, você é julgado pelos teus crimes, né? Pelos teus atos. E o Toguro já entra lá e já fala, eu já tenho a minha decisão. Eu quero ir pro pior dos infernos. Tem seguindo algumas mitologias, você tem 7 tipos de infernos e tem o mais, né? Cada um deles tem sua intensidade por crime. Seu nível, né? E ele escolhe o pior. E nessa coisa da punição, né? E tudo, enfim. Da culpa, da né? culpa. Mas ele encontra a Genkai ali. E a Genkai, ela tinha morrido nas mãos do Toguro. E a Genkai entendeu, porque o Toguro vira e fala pra ela ali, naquele momento, quando o Toguro vai entrar no 7º inferno, né? No pior. Ele fala pra ela, agora você entendeu por que eu fiz as coisas dessa forma? Cara, a parada é muito complexa. E aí ela fala que vai continuar admirando e que ele nunca vai perder o seu caráter. E ele fala, num determinado momento, né, que o irmão dele, que é um escroto de verdade... o irmão dele é escroto de verdade, por isso que a gente nem fala dele aqui. É mau, é escroto mesmo. É psicótico, maluco lá, retardado, doente. É psicopata. Psicopata. Ele fala o seguinte, ele parece que ele quer atrapalhar, ele quer matar o Yusuke. Quer entrar na luta. Quando o Toguro vai enfrentar o Yusuke, aí o irmão dele quer entrar na luta, e aí ele fala... Aí o Toguro dá um bico nele, né? Chuta ele pra longe. Sai daqui, não me atrapalha. Você só me atrapalha. Você me atrapalha. Não fala só me atrapalha. Você me atrapalha. Aí o irmão dele volta. Você é um ingrato. A gente vendeu a alma pra ficar mais forte. E aí ele fala... Mas eu não me lembro de ter vendido o caráter. Então, esse é o Toguro. É o cara que tem a sua própria ética, seus comportamentos singulares, manipulou a coisa toda pra gerar uma libertação e foi pelo sentimento de culpa. Seguiu pro pior dos caminhos do inferno pra se punir lá. E ele, no fim das contas, ajudou o Yusuke nisso a se tornar mais forte. Né? Essa é a história desse Toguro. Isso aí. E aqui, meus amigos... A gente se despede concluindo mais um episódio do Terapia Nerd. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!